Olá, galerinha do quarto ano. Em nosso componente curricular da língua portuguesa, nesta aula, estudaremos acerca de prefixos de negação e privação. Mas, antes, vamos relembrar o que é prefixo. Bem, esse ano nós já estudamos muito sobre palavras primitivas e derivadas. Por exemplo, a palavra primitiva flor pode formar as palavras derivadas, flora e floresta. No caso dessas palavras do exemplo, elas são derivadas por adição de sufixo, pois o acréscimo ao radical da palavra primitiva flor foi acrescentado ao final. Por isso, quando as palavras derivadas por adição após o radical acontece, dizemos que nesse caso ocorreu um sufixo. Veja esse outro exemplo. A palavra primitiva é fazer. A palavra derivada é desfazer. Nesse caso, podemos dizer que essa palavra é derivada por adição de prefixo ao radical da palavra primitiva, pois foi acrescentado o prefixo des antes da palavra fazer. Então, nesse caso, quando acontece palavras derivadas por adição antes do radical, é considerado prefixo. Então, portanto, prefixo deve ser colocado antes do radical da palavra, como, por exemplo, a palavra desfazer e impuro. Observe que o des, que é o prefixo, foi colocado antes da palavra primitiva fazer. Impuro, o in, que é o prefixo, foi acrescentado antes da palavra puro. Então, nesses dois casos, aconteceu a adição do prefixo. Veja sobre o sufixo, que deve ser colocado após o radical da palavra. Por exemplo, na palavra felizmente, foi-se adicionado o sufixo mente. Na palavra terraço, foi-se adicionado o sufixo aço. Nesses casos, que são colocados após o radical da palavra, acontece o sufixo, que é a adição do sufixo. Portanto, os prefixos de negação e privação são acréscimos no início das palavras com a intenção de transformar a palavra numa negação. Vejamos a seguir. O prefixo des indica ação negativa ou contrária. Veja os exemplos a seguir. Descuidar. Esse prefixo des, que foi acrescentado à palavra primitiva cuidar, trouxe a compreensão de uma ação contrária de cuidar. O prefixo des, que foi acrescentado à palavra primitiva fazer, está dando a entender que é uma ação contrária de fazer, desfazer. O prefixo des, que foi acrescentado à palavra primitiva igual, dá uma impressão, um entendimento que essa palavra desigual é uma ação negativa de igual. Os prefixos in, e indica negação. Veja os exemplos. Infeliz. Prefixo in, que foi acrescentado à palavra feliz. Então, nesse caso, a palavra infeliz, que foi essa palavra que teve o acréscimo do prefixo in à palavra feliz, é alguém que não é feliz. O prefixo in, que foi acrescentado à palavra possível, formou a palavra impossível. Então, essa palavra dá a entender que é algo que não é possível. O prefixo i, que foi acrescentado ao radical da palavra reparável, dá a entender que é algo que não é reparável, algo sem reparo, algo que não é possível reparar. Então, observe que essas palavras infeliz, impossível e irreparável
estão indicando uma negação de umas determinadas palavras. Bem, galera, essa foi a nossa aula. Realize as atividades propostas por seu professor e até o nosso próximo encontro.